Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Portal do Espiritualismo. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de chorar pela morte dos nossos entes queridos, dos nossos amigos que já faleceram, que já desencarnaram. A gente pode chorar sem preocupação pelos nossos entes queridos que já desencarnaram. O sofrimento pode causar algum tipo de prejuízo a eles logo depois que eles desencarnam. É justamente sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Bom, para responder essa pergunta, se o choro pode provocar algum tipo de... Nossa, deu um raio aqui agora. Tá chovendo aqui no lugar onde eu moro, então acabou de dar um trovão, eu vi o raio aqui forte. Bom, para responder essa pergunta, se a gente pode chorar, pelos nossos entes queridos desencarnados, que acabaram de desencarnar, a gente tem que entender o que acontece com os espíritos logo depois que eles desencarnam, logo depois que eles passam ao plano espiritual. O que acontece com a maioria, acho que 80%, 90%, das pessoas. A maioria das pessoas, principalmente aquelas que não têm assim ainda uma busca espiritual, que não tem a espiritualidade forte, presente na sua vida, uma fé em Deus, etc., ou que não são pessoas muito boas, que são pessoas negativas, guardam muita mágoa, que são pessoas que prejudicaram as outras. O que geralmente acontece com essas pessoas é que elas desencarnam e elas passam algum tempo num estado de perturbação. Isso aí não é novidade para muitas pessoas, muita gente sabe disso. O Espiritismo fala sobre isso, o espiritualismo, outras correntes também falam. O espírito ele pode ficar meio perdido, quando ele acabou de desencarnar. Ele pode, por exemplo, ir no próprio enterro dele, e mesmo indo no enterro dele, ele não saber o que está acontecendo, ele não entender porque que aquelas pessoas estão ali. Ele pode tentar tocar nas pessoas, não conseguir tocar. Ele pode tentar falar com as pessoas e as pessoas não responderem, ele ficar meio desorientado, desorientado de uma forma geral, com tudo que está acontecendo com ele. É uma mudança muito grande, para aquela pessoa. O desencarne, apesar de ser algo natural, absolutamente natural, para as pessoas, principalmente as pessoas que não têm uma crença, não têm uma familiaridade com esse conhecimento, que não têm uma espiritualidade, pode ser algo bastante traumático. Então, o que acontece é o seguinte: como o espírito já está nesse estado de perturbação, se ele sentir que existem pessoas que estão chorando por ele, que estão sofrendo muito, estão pedindo para ele voltar, que não conseguem se desprender dele, que estão ansiosas, angustiadas com a partida, que não conseguem se conformar, etc, etc, ele obviamente pode ficar pior ainda. Ele vai ficar muito pior, ele vai ficar muito triste com isso, em ver o sofrimento daquelas pessoas. Quando você pensa num espírito e chora por causa dele, esse espírito obviamente ele sente isso. Os espíritos, eles são muito sensíveis às energias dos encarnados. Mais uma trovoada aqui. Os espíritos são muito sensíveis ao pensamento dos encarnados, principalmente quando eles acabaram de desencarnar, quando eles estão se acostumando à nova condição. Então, de fato, se você chora, se você sofre muito, esse espírito ele vai sentir isso. Isso é fato, isso não tem como negar, e isso pode, obviamente, causar, assim, uma certa angústia nele, pode piorar um pouco a situação dele. Quando uma pessoa entende que não deve chorar, que não deve sofrer, e não vivencia o período do luto, ela não passa pelo sofrimento da morte, ela não bota para fora, ela não descarrega as emoções, ela fica prendendo aquele sentimento dentro dela. O que acontece é que acontece justamente isso, ela fica com aquilo preso, fica com aqueles sentimentos represados,
Ela não chora porque não quer prejudicar a pessoa que foi, mas ao mesmo tempo ela fica se sentindo mal, ela fica com aquilo preso, ela precisa vivenciar o luto. Gente, a vivência do luto, né, após a morte de uma pessoa, é essencial para que a gente possa se conformar com aquela morte, para que a gente possa seguir em frente, né, para que a gente possa se libertar do passado e entrar numa nova fase da nossa vida, né, sem aquela pessoa que a gente tanto ama. É muito importante que a gente sofra tudo que a gente tem que sofrer, que a gente bote para fora, que a gente vivencie o luto, né? Que a gente possa descarregar todas as emoções que estão dentro de nós. Porque senão o que acontece? Né? As pessoas pensam isso, não posso chorar, eu não posso sofrer por aqueles que já foram. E aí ela fica, né? Ela fica tentando não sofrer, ela fica tentando não chorar. Só que nessa tentativa de não sofrer e não chorar, acontece justamente isso. Ela fica prendendo as emoções dela. E aí quando ela fica prendendo as emoções dela, o que acontece é que se ela estivesse sofrendo, se ela estivesse descarregando as emoções, ela ia sofrer por 1 mês, 2 meses, 3 meses, ia sofrer bastante e depois ia passar. Depois de tanto ela chorar, de tanto ela vivenciar aquele sofrimento, ela ia conseguir superar a morte daquela pessoa, porque ela ia ter vivenciado o luto, né? Vivenciado aquele sofrimento de uma forma intensa. A gente inclusive vai falar isso num vídeo futuro, para a gente se libertar de um sofrimento. A melhor coisa que a gente pode fazer é sofrer intensamente, é viver intensamente esse sofrimento. Porque se a gente não viver intensamente aquele sofrimento, se a gente ficar bloqueando aquilo, achando que a gente não deve sofrer, a gente vai sofrer mais ainda a longo prazo. O que a gente ia sofrer num curto espaço de tempo, a gente vai sofrendo muitas vezes ao longo da vida, né? Então por isso que é importante a gente vivenciar o luto, por isso é importante a gente sofrer ao máximo, né? E quando a gente não vivencia esse sofrimento, ao invés de a gente sofrer por um período curto, por um curto espaço de tempo, a gente vai sofrendo muito a longo prazo. A gente não vai conseguir admitir direito a morte daquela pessoa, a gente vai ficar preso àquela situação, a gente vai ficar pegado àquela pessoa, a gente vai ficar, né, achando que aquela pessoa ainda vai voltar, porque a nossa consciência não vivenciou o sofrimento correspondente à perda entre aspas, né, daquela pessoa. Então por isso, gente, é importantíssimo que a gente sofra, é importantíssimo que a gente vivencie o luto. Ficar prendendo o sentimento é a pior coisa que você pode fazer. Ao invés de você chorar por ele durante 1 mês, você vai ficar sofrendo por ele durante 1 ano, se você não vivenciar o luto. Então, na verdade, se a gente pode ou não chorar a morte de uma pessoa, gente, é claro que a gente pode chorar. Essa ideia de que a gente não pode chorar é uma besteira, não tem o menor sentido. Isso é uma interpretação equivocada que se faz desse princípio, né, de você deixar o espírito seguir bem e não ficar sofrendo por ele. Então, respondendo à pergunta inicial, podemos chorar pelos nossos entes queridos que se foram ao plano espiritual? A resposta é sim. Não só pode, como deve. Você deve chorar, você deve botar para fora, você deve vivenciar o luto. Porque se você não fizer isso, o seu sentimento vai ficar represado, vai ficar retido dentro de você, e esse sentimento acumulado ao longo dos anos vai fazer mal a você e vai fazer mal ao espírito. Nesse ponto, a gente precisa diferenciar o choro da descarga emocional, né, que bota tudo para fora, e aquele choro de apego, né? O choro da descarga emocional, o sofrimento, esse sofrimento que a gente vem falando, ele dura 1 mês, 2 meses, né? Como a gente já falou, 3 meses no máximo. Agora, tem pessoas que ficam chorando por 1 ano, 2 anos. Nesse caso já não é o choro da descarga emocional, nesse caso já é um choro de apego, né? Você vai, tá andando na rua, né? Sei lá, 6 meses depois que aconteceu, aí lembra de alguma coisa e começa a chorar, né? 1 ano depois, você encontra um objeto do falecido e começa a chorar de novo, né? Esse já é um choro que não é um choro de descarga mais, é um choro de apego, é um choro de não aceitação, é um choro de quem queria que a pessoa estivesse ali, mas a pessoa não está mais. Vem de uma ligação que você tem com aquela pessoa que você não consegue cortar, que você não consegue seguir em frente. Esse tipo de choro, esse realmente não faz bem ao espírito, nem um pouco.
Não faz bem ao espírito, não faz bem a você. Porque não é um choro de descarga, não é um choro que você está botando para fora aquela emoção. É um choro de apego, é um choro de não aceitação, é um choro de quem fez da outra pessoa a sua vida e agora não consegue seguir sua vida sem outra pessoa. Esse tipo de choro, obviamente, vai prejudicar o espírito. Gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você sempre receber nossos vídeos. Um grande abraço a todos, muita paz e muita luz.